Olá a todos, eu sou o Hélio Silva e no vídeo de hoje a gente vai entender as funcionalidades do Expansion aqui dentro do Flutter Flow. Quando você tem uma coluna ou uma linha e coloca um filho dentro dela, ou seja, quando você adiciona um widget dentro dela, você notará que uma propriedade adicional é adicionada a esta seção, é a chamada de Expansion. Vou clicar aqui e vou adicionar um widget de container. Clique aqui. Aqui na lateral a gente vai encontrar essa propriedade ativada, que é o Expansion, e ele vai ter três opções. A primeira aqui é a padrão, a segunda é o flexível, né, o flexible, e a última aqui é a expandida ou expanded. A primeira opção aqui, padrão, ele não faz nada, ele não tem expansão. A segunda opção, flexível, ele é utilizado para preencher um espaço adicional de forma mais organizada, evitando o estouro do conteúdo. E a última opção, ele é utilizado para forçar o widget a preencher todo o espaço adicional disponível. Então, quando você está organizando widgets em colunas e linhas, é muito mais simples quando ele tem uma largura fixa definida. No entanto, se você deseja preencher esse espaço com este conteúdo aqui, é para isso que serve o Flexible e o Expanded. A gente vai fazer agora aqui um exemplo. Eu vou colocar uma cor aqui a esse container, vou definir a cor aqui e vou duplicá-lo. Seleciono aqui, aperto Ctrl D e essa cor aqui eu vou mudar. Vou usar essa cor. Então eles foram projetados justamente para oferecer essas duas maneiras diferentes de lidar com espaço extra em suas colunas e linhas. Lembre-se, você só vai ver essas propriedades de expansão nas colunas e nas linhas. Então voltamos aqui ao exemplo, caso eu queira preencher esse espaço que tem aqui disponível, eu vou utilizar a opção mais óbvia, que é aqui o Expanded, ou seja, ele vai preencher todo o espaço que tem aqui disponível. Por outro lado, se você quiser garantir que esse widget ele não transborde, é interessante você utilizar o Flexible. Porque o que acontece? As colunas e as linhas elas não lidam automaticamente com o transbordamento. Quando os widgets são maiores que o espaço que foi definido aqui pelo seu widget Py, que no caso aqui é a linha, você pode ver que o espaço definido é até aqui. Então, quando o container ultrapassa esse espaço, o Flutter Flow ele vai lançar um erro para você, dizendo que esse espaço ele foi ultrapassado. Eu vou mostrar aqui um exemplo, eu vou voltar para o padrão aqui e vou clicar aqui, segurar e arrastar. E automaticamente ele vai apresentar o erro, ou seja, eu estou ultrapassando o espaço que foi definido aqui. Então, para resolver esse erro, a gente utiliza essa opção aqui que é o Flexible. Ele vai adaptar ao espaço que tem disponível. Então, quando eu clico aqui, o erro vai sumir e a gente resolve esse problema. Então, aqui é um ótimo exemplo que as colunas e as linhas não lidam automaticamente com essa questão de transbordamento. Então, aqui, caso você queira definir um tamanho de forma manual, por exemplo, colocar aqui 400 pixels e eu desmarcar essa opção aqui, você pode ver que eu estou ultrapassando, né? Está transbordando o espaço que tem disponível. Então eu já seleciono aqui o Flexible para ele fazer essa adaptação. Então aqui mesmo definindo um tamanho que vai ultrapassar o espaço disponível, o Flexível ele vai corrigir esse erro aqui, adaptando ao tamanho correto. Então a gente vai ter um exemplo prático aqui, simulando uma interface de um chat. Então temos aqui uma linha com um container, uma imagem em círculo e um texto. Selecionando esse texto, a gente pode observar aqui na lateral que ele não tem nenhuma expansão aplicada. O que vai acontecer? Quando adicionar mais texto, ele vai transbordar, ou seja, o espaço que tem disponível aqui do container vai ser ultrapassado e vai me apresentar aquele erro. Então, vou mostrar para vocês aqui, selecionando o texto, vou subir aqui e vou adicionar. Não precisei colocar muito texto para que o erro apresentasse. O que está acontecendo? Ele está ultrapassando o espaço que foi definido pelo container. Como é que eu resolvo isso? Utilizando o Flexible. Se eu clicar aqui, automaticamente ele vai adaptar o texto dentro desse container. Então assim eu posso adicionar mais texto. Eu posso também aqui utilizar o Expanded, a diferença vai ser que o Expanded vai forçar a preencher todo o espaço que tem aqui, ou seja, mesmo se eu tiver menos texto, ele ainda ocupará toda a largura. Então é interessante a gente utilizar o Flexible. Eu posso aqui adicionar algumas palavras que ele vai adaptar ao tamanho desse container. Então nesse próximo exemplo aqui é um padrão bem comum de design, onde a gente necessita que esses botões ocupem o mesmo espaço, né, a mesma quantidade de espaço. Então é muito simples, vocês aplicam o Expanded para os dois. Então seleciona o primeiro, vem aqui, aplica o Expanded, clica no segundo e aplica também. Ou seja, eles vão se adaptar ao espaço que tem aqui disponível. Então, resumindo, se você deseja forçar um widget a ocupar o espaço restante disponível, utilize o Expanded. E caso você queira garantir que não vai ter erro de transbordamento, aí você utiliza o Flexible. No entanto, ao usar essas opções, você também tem uma propriedade adicional disponível, que é o Flex Value. Essa propriedade ela vai permitir que você diga a cada filho como dividir esse espaço. Por exemplo, se você quiser que esse container verde ocupe o dobro de espaço que tem aqui, você vai atribuir valores aos dois. Então, você vai clicar no container A, definir o valor 1, e no container B, você vai definir o valor 2. Ou seja, agora ele está ocupando o dobro do espaço.
Então, se a gente somar os valores do container A e B, a gente vai ter o valor 3, ou seja, a largura do container A vai ser de 1/3 e do container B de 2/3. E você também pode trabalhar com valores maiores, então você pode definir aqui o valor de 3, o valor de 4 e assim sucessivamente. Aqui no A também você pode definir esse valor, vai depender também do seu layout de design. Então, pessoal, uma observação bem interessante é se você for trabalhar com expansion dessa forma aqui, não precisa definir uma largura, como a gente está trabalhando com linha, né, com a raw, e ela trabalha na parte horizontal, não precisa você definir largura. Então, para finalizar, vou mostrar um exemplo aqui utilizando a coluna, lembrando que vocês podem aplicar todos os conceitos utilizados na linha aqui também na coluna. Vocês podem ver que eu tenho uma coluna aqui, 2 containers. Vocês podem observar que eu não tenho uma altura definida, pois estamos trabalhando com a coluna na vertical. Então, eu vou clicar no primeiro container, eu vou aplicar aqui o Flexible, pode ver que já apareceu, eu vou clicar no segundo, vou aplicar também o Flexível, automaticamente eles se adaptaram, então posso utilizar também o Expanded nos dois. Selecionando aqui o Flexible, eu posso definir também aquele mesmo esquema, posso utilizar aqui 2/3 para esse container verde e 1/3 para o container amarelo, e automaticamente ele vai fazer essa adaptação. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Essa é uma visão geral da diferença entre o Flexible, o Expanded e os valores Flex aqui dentro do Flutter Flow. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.